Hoje eu e meu grupo, composto por mim, Isabel da Cruz, Maria Luísa Sanchuk, Manuela Nunes, Maria Ribeiro e Manuelina Beatriz, viemos falar sobre a indústria dos novos tigres asiáticos. Em relação à industrialização da Indonésia, eu vou contar um pouco da história, destacando em dois pontos principais: a época da presidência de Suharto e a nova ordem, e o que é atualmente. Antes de Suharto entrar na presidência, existia um outro chamado Suharto, que acabou trazendo problemas na economia do país, porque ele cortou laços com o Ocidente e o Ocidente ajudava ali com dinheiro e também fez com que a Indonésia não tivesse mais a ligação ali com a economia internacional. Quando Suharto entrou em presidência, então, ele fez com que a Indonésia tivesse de volta as suas ligações ali com o Ocidente, influenciou na economia, o que consequentemente também vai influenciar diretamente na indústria. Com as mudanças que teve com o decorrer dos anos, a Indonésia passou por diversas mudanças e atualmente ela é a maior economia do Sudeste Asiático. Bom, a China, ela juntamente com a Indonésia, realizam comércios entre si, então ajuda muito o desenvolvimento do país e também na questão ali da utilização da indústria. E também a China investe bastante na Indonésia, o que é de extrema importância. Vou falar um pouquinho sobre os setores industriais da Indonésia, destacando quatro: manufatura, agroindústria, mineração e petróleo. A manufatura é muito importante para o desenvolvimento do PIB da Indonésia, onde ele é produzido tecidos e roupas. Em relação à agroindústria, existem várias indústrias que processam alimentos e bebidas, aonde eles são exportados para outros países. Em relação à mineração, se destaca ali o carvão, aonde ele é utilizado para gerar energia, e a China é o principal exportador da Indonésia em relação a isso, ao carvão, né? Petróleo que é extraído no país, que é muito utilizado, né? Porque vai produzir diversos produtos, como a gasolina, e isso ajuda muito na economia da Indonésia. Bom, eu vou falar sobre os impactos sociais e econômicos da industrialização da Indonésia. A industrialização, ela modificou diversos aspectos sociais e econômicos, levando ao surgimento de benefícios e consequências, desafios para o país. Quanto ao impacto social, houve uma urbanização acelerada, porque as pessoas elas procuraram migrar das áreas rurais para as áreas urbanas em busca de novas oportunidades de emprego, tendo assim um crescimento rápido e descontrolado das cidades, o que trouxe também muita pressão na infraestrutura e nos serviços públicos. Outro tópico a se falar são as modificações no mercado de trabalho, já que antes a fonte de renda da Indonésia era na parte da agricultura e agora foi para a parte das indústrias. Porém, como as pessoas elas não tinham experiência de trabalho nas indústrias, isso acabou trazendo desafios como o trabalho informal, uma exploração pessoal e condições precárias no trabalho. Então, para a melhoria desse trabalho, eles incluíram um sistema de educação e um treinamento técnico. Só que nem todas as pessoas elas tinham acesso a essas novas oportunidades educacionais. E a industrialização ela trouxe graves problemas ambientais, como a degradação de recursos naturais, a poluição da água e do solo e o desmatamento, o que acaba afetando diretamente na saúde e na qualidade de vida da população. Agora, sobre os impactos econômicos, ele trouxe uma diversificação e um crescimento da economia. Tais eles como o crescimento do PIB, a independência da agricultura e de recursos naturais e o favorecimento de indústrias manufatureiras e de serviços. E outro impacto econômico a ser desenvolvido foi o investimento estrangeiro. Isso por conta da ampliação de interesses dos outros países, levando a um aumento significativo das exportações. Tendo de ser feito também o desenvolvimento de infraestruturas, como o investimento em rodovias, aeroportos, energias e etc., para ajudar na produtividade do trabalho. E com o passar do tempo, também teve que ser feita a implantação de inovações tecnológicas para também melhorar na produtividade e na qualidade dos produtos. Porém, esses fatores qualitativos eles não foram distribuídos de uma forma correta, gerando uma desigualdade regional e de desenvolvimento, o que leva também ao surgimento de setores informais com condições precárias de trabalho e desafios econômicos, pelo fato deles dependerem do mercado externo, levando a crises financeiras, algo que já ocorreu antes. A industrialização na Indonésia ela trouxe inovações e tecnologias, como as tecnologias manufatureiras.
onde foi implantado máquinas robóticas que ajudam na eficiência e têm um custo menor, trazendo assim uma produção avançada. Houve também uma tecnologia de informação e comunicação, em que eles fizeram uma adoção de softwares de gestão, como a digitalização e uma conectividade com outros países e outros lugares que são da mesma empresa. E a maioria dessa comunicação ela é feita através da internet, que impulsa bastante o comércio. Há também as tecnologias de energia e sustentabilidade, onde eles usam, por exemplo, as energias renováveis, como a energia eólica, a energia solar, que ajudam a reduzir nas emissões de carbono. Outra indústria também é a industrialização 4.0, em que há uma monitorização em tempo real do trabalho, havendo uma análise de dados que ajudam na melhoria da produção e logística, sendo essas apenas algumas das inovações e tecnologias que a Indonésia desenvolveu. Vim falar um pouquinho sobre a Malásia. A Malásia é um país que fica situada no Sudeste Asiático, com aproximadamente 32 milhões de habitantes. Ela é considerada um dos novos tigres asiáticos pelo seu rápido crescimento econômico ali pelas décadas de 1990. Ela teve um rápido crescimento industrial devido a investimentos de estrangeiros, principalmente de países asiáticos, e ela também tinha um plano de desenvolvimento que foi entre 1966 a 1970, que foi o primeiro plano de desenvolvimento de longo prazo que a Malásia teve, que tinha foco principalmente no crescimento industrial. E a Ásia ela acabou sofrendo uma crise financeira ali em 1997, mas a Malásia ela conseguiu se reerguer e continuar seu crescimento econômico. A economia da Malásia ela é sustentada por diversos setores, como manufatura, recursos naturais, que é o petróleo e o gás, construção civil e tecnologia. E eles têm um foco principal na produção de eletrônicos e de dispositivos tecnológicos. E o PIB per capita da Malásia é de aproximadamente 1.390 euros, ou 386 bilhões para o país como um todo. E a Malásia é uma das principais economias do Sudeste Asiático. E a taxa de inflação de 2022, ela foi de aproximadamente 3,38%, que é um indicador de estabilidade de preços, né? E comparada com a União Europeia, ela estava numa média bem abaixo. E a Malásia, ela é um centro de inovação e tecnologia na região, com investimentos significativos. Eles tiveram recentemente um investimento da Microsoft de 2,2 bilhões de dólares. E esses investimentos eles fortalecem a economia e a qualidade de vida dos cidadãos. Agora eu vou falar sobre a história e evolução de Filipinas. Então, as ilhas Filipinas eram ocupadas pelos primeiros povos chamados negreiros, e sendo invadida pelos espanhóis, assim causando muita revolta e desejando a independência. Dominada depois pelos estadunidenses e conseguindo sua independência apenas em 1946. A base da sua economia era da exportação de agricultura, sendo o tabaco, abacaxi, o coco e o açúcar sendo os principais. A lei marcial, introduzida pelo Ferdinand Marcos em 1972, ajudou o governo a ter uma intervenção maior na economia do país. Bom, os setores industriais principais destaca-se o setor primário, que cultiva o arroz, a mandioca, frutas tropicais, o milho, e a produção de bebidas e alimentos prioriza o mercado interno. Já no setor secundário, se baseia em produção de máquinas, eletrônicos, automóveis. O setor terciário tem como principal o turismo e o comércio. Impacto social e econômico. Então, a pobreza e a desigualdade em Filipinas ainda tem um aumento muito significativo, principalmente nas áreas rurais, onde o acesso aos serviços básicos e educação é muito limitado. E com a pandemia, houve um impacto na PIB em 2020, gerando um grande desemprego. E o setor agrícola enfrenta muitos problemas climáticos, como desastres naturais e a falta de modernização. Inovação e tecnologia. Então, iniciativas governamentais, investimentos privados vêm auxiliando cada vez mais na inovação e tecnologia do país. E as empresas, principalmente, estão usufruindo das inteligências artificiais e startups, atraindo uma atração significativa para a melhoria das operações e oferecendo melhores serviços, especialmente nas áreas da saúde. Bom, agora eu vou falar sobre a industrialização na Tailândia. História e evolução. A Tailândia, também conhecida como Sião, era essencialmente agrária. O comércio de produtos agrícolas como arroz, borracha, estanho e madeira formou a base da economia tailandesa nesse período. A industrialização começou no final do século XIX e no início do século XX, com tentativas de introdução de pequenas indústrias como têxtil e processamento de alimentos.
No entanto, essas indústrias eram limitadas em escala de alcance. O governo implementou políticas para promover o desenvolvimento industrial e a modernização, levantando a um rápido crescimento na década de 1980. Hoje, Tailândia enfrenta desafios como a concorrência global, a volatilidade econômica e questões de desenvolvimento sustentável, mas também tem oportunidades de crescimento no turismo e no comércio internacional. Os setores industriais principais. A Tailândia é conhecida como a Detroit da Ásia, pela sua robusta indústria automobilística, um pilar econômico fundamental do país. Com fabricantes globais como Honda, Toyota e Nissan operando fábricas, sendo um importante centro de produção e exploração de automóveis. O país é um grande produtor de componentes eletrônicos, incluindo semicondutores e discos rígidos, com empresas multinacionais como a Western Digital e a Seagate, operando grandes operações de fabricação. Além disso, a Tailândia é um dos maiores exportadores mundiais de frutas, vegetais e produtos processados, com uma longa história de fabricação têxteis e vestuários. E vale ressaltar também que a Tailândia tem um turismo que está desempenhando um papel cada vez mais importante na economia tailandesa. Os impactos sociais e econômicos. O crescimento do PIB na Tailândia é uma grande parte impulsionado pelo desenvolvimento industrial, com a expansão dos setores manufatureiros, eletrônicos, automotivo e de alimentos e bebidas contribuindo significativamente para o crescimento econômico do país. A urbanização é um fenômeno significativo resultando na industrialização. À medida que as indústrias se desenvolvem e os empregos se concentram nas áreas urbanas, levando ao rápido crescimento e à formação de centros industriais e comerciais. E agora, por último, eu vou falar sobre a inovação e a tecnologia na Tailândia. A Tailândia está se esforçando para se tornar um centro regional de inovação e tecnologia na Ásia. O governo tem investimento em pesquisa e desenvolvimento, especialmente em setores como tecnologia de informação, biotecnologia e energias renováveis. A colaboração com empresas multinacionais e instituições acadêmicas tem sido fundamental para a progressão tecnológica do país. Hoje eu vou apresentar minha parte sobre a industrialização do Vietnã. A industrialização do Vietnã é um exemplo notável de transformação econômica. Desde a reunificação em 1975, o país passou por várias fases importantes. Após a Guerra do Vietnã, enfrentou uma economia devastada, mas as reformas do MOI, em 1986, marcaram uma transição crucial para uma economia de mercado socialista. Isso liberou o comércio e atraiu investimentos estrangeiros. Nos anos 1990, o Vietnã se integrou à economia global, crescendo especialmente nos setores têxtil, vestuário e eletrônicos. A adesão da Organização Mundial do Comércio em 2007 impulsionou ainda mais essa expansão. A industrialização aumentou o PIB, a renda per capita e acelerou a urbanização. Hoje, o Vietnã investe em inovação e tecnologia, apoiando startups e também promovendo a transferência de tecnologia com o apoio de multinacionais, como a Samsung e a Intel. Essa transformação contínua garante um desenvolvimento sustentável e incluso, posicionando o Vietnã como uma das economias emergentes mais dinâmicas da Ásia.